E então, como dizíamos, a questão 318, Allan Kardec perguntou aos espíritos: os espíritos modificam-se quando no estado de espíritos? Nós sabemos que quando estamos encarnados, é a alma, a nossa alma que anima o nosso corpo físico. Quando partimos para a erraticidade, para a pátria espiritual, somos espíritos. E então a pergunta dele é muito clara. As ideias dos espíritos modificam-se quando no estado de espíritos? E eles respondem: muito. Sofrem grandes modificações à medida que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra. Mas pouco a pouco, a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza e é então que procura os meios de se tornar melhor. Isto dá-nos que pensar, sem dúvida alguma. E, relativamente a esta questão, Miramês diz-nos o seguinte: as ideias dos espíritos na erraticidade certamente que mudam, e muito. Somos quase todos influenciados pelo meio ambiente onde estagiamos. Isso falando do espírito que começou a despertar para a realidade espiritual. É fundamental que observemos a escala espiritual à qual a alma pertence. Isto é, o espírito elevado, que já começou a viver o Evangelho e a esforçar-se todos os dias para melhorar espiritualmente, essa alma, ao passar para a vida espiritual, ou mundo dos espíritos, tem mais facilidade em esquecer os atrativos da terra e as paixões que nela vibram com maior intensidade. No entanto, os espíritos dominados pelos sentimentos inferiores, esses em quase nada mudam as suas ideias ao chegarem ao mundo dos espíritos. Continuam a manifestar os seus interesses pelo apego às coisas da terra e a alimentar as paixões que os levam às inferioridades. Todos os seres humanos, somos nós, uns mais, outros menos, somos influenciados por pensamentos negativos e pensamentos positivos. Nós tem-se falado aqui muitas vezes acerca da força do pensamento, da força do pensamento positivo. E o nosso pensamento, dizíamos algumas vezes que o pensamento tem características físicas, químicas e eletromagnéticas. Tudo aquilo que nós pensamos, nós projetamos para nós. Em primeiro lugar, é para nós o bem ou o mal. Por isso, Jesus no Evangelho diz tantas vezes: vigiai e orai. Então, diz-nos Miramês que todos os seres humanos, uns mais, outros menos, são influenciados por pensamentos negativos. E é necessário que busquemos analisar o que surge na nossa mente e fazer a devida seleção, para não cairmos em novas tentações. Vigiai e orai. Podemos dizer com segurança que não são somente os encarnados que sofrem esse tipo de assédio, mas também muitos dos desencarnados que se esqueceram de orar e vigiar o que fazem e o que podem pensar. Os espíritos que ainda estamos na Terra começam-se a desapegar da matéria, ao transporem o portal do além, encontram mais facilidade para se desligar dos assuntos inferiores do planeta onde viveram. É necessário percebermos que é melhor pensarmos no nosso ser do que no ter, porque para o outro lado da vida nós nada levamos. E alguém dizia: tenho uma viagem para fazer. Para quando? Eu não sei. Eu só sei que apenas levo aquilo que dei. Portanto, para o outro lado, não levamos rigorosamente nada. E aquelas pessoas materialistas, essas, mesmo quando desencarnam, quando vão para a pátria espiritual, essas pessoas ficam agarradas às coisas, às casas, aos tratores, aos terrenos, à família, muitas vezes. E o caminho não é aí. Mas o Pai do Céu é de tal modo amoroso para com todos que não deixa que esses fiquem eternamente aí. O Pai do Céu não desampara ninguém, como vamos ver mais adiante. E então, diz-nos ainda Miramês, que a doutrina espírita nos oferece instruções valiosas que nos ajudam, mesmo na carne, a nos libertarmos da materialidade. Portanto, compete a cada criatura trabalhar dentro de si mesmo, removendo o lixo mental e colocando em seu lugar as claridades imortais que os preceitos de Jesus ensinam. Meditar, orar e livrar de nós todos os pensamentos negativos.
Falanges e mais falanges de espíritos todos os dias passam de um lado para o outro. São trocas de companheiros constantemente e todos eles, mesmo alguns inconscientes, estão a buscar a sua libertação espiritual. Essa é a lei. As almas que se afinam com a caridade mostram o ponto de despertar que atingiram. A caridade salva-nos em variados aspectos, fazendo ambiente para grandes inspirações e, desta forma, o conforto atinge a nossa consciência. O Espiritismo diz-nos que, fora da caridade, não há salvação. Então, não há quem possa fugir ao progresso, porque ele é a lei de Deus, palpitando em toda a criação. Mesmo que a alma se demore nas sombras, alimentada por ideias inferiores, não pode permanecer eternamente nessas condições. A mudança de ambiente e a própria maturidade pelo sofrimento a influenciam e vem o estado de consciência a mostrar a verdade, que conforta, e a confiança que estimula para que ela possa ir para a frente. Procuramos, onde estivermos, a mudar logo as ideias, desde quando elas não estejam em perfeita harmonia com os ideais de Cristo. Essas mudanças, às vezes, trazem-nos perturbações. É o desmanchar a casa velha para construir uma nova residência. É o deixar o homem velho para trás e ficar o homem novo. É trabalho louvável que depende muito do nosso esforço e da boa vontade. Encontramos neste labor divino problemas numerosos e impedimentos sem conta. Muitos de nós que nos sentamos nestas cadeiras, muitas vezes adormecemos ou alguém nos adormece porque não queremos ouvir e estamos a perder nosso tempo. Mas logo, logo despertaremos também, porque é importante que estes conhecimentos nos toquem bem fundo e realmente são os tais obstáculos que aparecem para provar a nossa fé. Eu posso estar com sono, mas não, eu quero ouvir, eu quero estar acordado, eu quero aprender. E estamos aqui para aprender, porque o Evangelho de Jesus fala-nos dessas dificuldades se procurarmos conhecer a vida dos seguidores de Jesus Cristo. Quem já conhece o Evangelho e se esforça para melhor o entender, vivendo os preceitos de luz, pisa primeiramente em espinhos, para depois atingir as flores, a nos embriagar em perfume divino. As mudanças interiores, elas levam-nos às portas dos céus no coração, onde mora o Cristo, reinando na intensa luz de Deus. A questão 319. Já tendo o Espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como é que se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? E os espíritos respondem: isso só se dá no primeiro momento e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele vai se inteirando da sua condição, à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Allan Kardec diz-nos, os espíritos, aliás, dizem-nos para darmos aqui uma pequenina relembrar as questões 163 acerca desta perturbação espiritual. E diz-nos assim, pergunta Allan Kardec: a alma, ao deixar o corpo, tem imediatamente consciência de si própria? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Isto aplica-se a todos nós. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Pergunta Allan Kardec. Eles dizem: não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado reconhece-se quase imediatamente, visto que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Ao passo que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda durante muito mais tempo a impressão da matéria. E Kardec continua: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E eles respondem: uma influência muito grande, visto que o espírito já compreendia a sua situação anteriormente, mas a prática do bem e a consciência pura são aquilo que maior influência exerce. Por vezes, o espírito, diz-nos Miramês,
que se espanta ao regressar ao mundo dos espíritos. É uma reação natural que todos temos, é comum a quase todos os espíritos. Depois, com o passar do tempo, ele vai se lembrando da sua verdadeira pátria, passando igualmente a sentir-se em casa. Que tranquilidade nós sabermos isto. Sabermos que depois de passarmos aquele estado de perturbação e sabermos também que a prece dos nossos irmãos que ficam na terra, que com toda a vibração de amor conseguem levar até esse espírito, essa alma que esteve junto de nós, essa tranquilidade, essa serenidade faz-lhe com que tenha um doce despertar. E quão bom é sabermos que, ao despertarmos e termos consciência de que estamos em casa, sentir-se em casa, é muito bom sabermos isto. E a doutrina espírita realmente é a doutrina do conhecimento e que consigamos estar atentos. Porque a reencarnação, tanto quanto a desencarnação, é a mudança mais ou menos violenta, e esse transe tem o poder de mudar as ideias dos espíritos acerca das coisas espirituais. Observemos que é nas mudanças agressivas que a humanidade se ajusta, compreendendo o valor do trabalho e a necessidade de melhorar. Os antigos mercadores, dizem-nos os espíritos, viajavam por diversos países, carregavam consigo uma grande bagagem de conhecimento sobre as suas variadas jornadas e serviam de intermediário na divulgação de muitas notícias interessantes. Não havia televisão, não havia jornais, não havia mass média, não havia nada. Portanto, eram estes mercadores que viajavam por vários países e levavam eles, sim, essas notícias e divulgavam essas notícias. Pronto, a partir de algum tempo, isso é feito assim. Então, assim também, as reencarnações dos espíritos oferecem-lhes muitas experiências que passam a fornecer-lhes os recursos para a sua própria libertação espiritual. Quem sabe aproveitar as suas experiências situa-se melhor na escala espiritual a que pertence. Quando regressarmos à pátria espiritual, assustamos de imediato, ficamos assustados, aturdidos, mas depois de reconhecermos que estamos em casa, em preparo para, se possível, voltar de novo às lides terrestres, porque é um ir e vir até nos aperfeiçoarmos, até nos tornarmos espíritos perfeitos. Então, salve a luz dos espíritos, a luz da doutrina espírita, essa mensageira do Cristo que nos oferece meios variados de nos educarmos, como também de instruir os nossos corações na ciência divina, do amor puro, de modo a que mesmo movendo-nos na carne, o céu passa a fazer parte da nossa vida. O espiritismo foi e ainda é muito combatido pelas velhas religiões e filosofias, porque traz uma mensagem nova de libertação das almas. Se ele nada oferecesse, não seria perseguido. No entanto, a perseguição é transformada em divulgação. Tudo aquilo que se procura esconder ou combater desperta o interesse do povo. A luz, disse Cristo, não pode ficar debaixo da mesa, não pode ficar debaixo do alqueire. Todos conhecemos o sol, porque Deus o colocou nas alturas, de sorte que todos possam ver e sentir a sua luz. Quantas pessoas, ao encontrarem a filosofia espírita, estranham sua doutrina de novos conceitos renovados em Jesus. Depois começam a relembrar que ouviram esses mesmos ensinamentos no mundo espiritual. E então desabrocham em seus corações a alegria e a esperança no que ela apresenta na exposição da verdade. Estamos todos constantemente reencontrando novos companheiros na terra e nos céus e relembrando velhas etapas realizadas, às vezes, juntos, motivo esse que nos dá o impulso de melhorar e viver. O mundo está a terminar um ciclo evolutivo para começar novo. Andemos com ele, pois o trânsito pelo qual deve passar a humanidade mostra-se-nos duro, mas proveitoso. Trabalhemos juntos para melhorar o ambiente deste planeta, que no amanhã precisamos certamente desfrutar desse paraíso. Recebamos com carinho os que a ele regressam, que nós, no plano espiritual, faremos o mesmo. Diz-nos Miramis. É reencontrando-nos que nasce o Cristo em nós e nós nele, para que Deus nos abençoe e com isso possamos sentir suas bênçãos no nosso coração. E passamos à questão última, à 320. Comemoração dos mortos e os funerais.
Sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles os que lhes foram caros na terra? Muito mais do que podeis supor, respondem os espíritos. Se são felizes, esse facto aumenta-lhes a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Lenitivo é alívio. Miramês diz-nos: o amor, em qualquer faixa, é correspondido pelo coração. Mesmo o espírito altamente evoluído que se encontra em planos resplandecentes, quando recebe dos que ficam na terra um pensamento de amor, sente algo no íntimo que o deixa emocionado. Não uma emoção como se conhece na matéria, mas um estado de alma que não temos condições de descrever. Quando os familiares se lembram do ente querido que os precedeu no além, esse, onde estiver, recebe esses pensamentos pelos meios de que dispõe. Se é espírito ainda ligado às sombras, mesmo assim, se lhes comove o coração, o ser lembrado pelos seus, e são esses factos que o tocam para melhorar, procurando voltar ao lar e fazer alguma coisa pelos que ficaram. Qual a pessoa encarnada que seja contrária ao afeto, cujo coração não se alegra com o carinho que nada pede em troca? Todos nós nos sentimos confortados com o interesse de outrem por nós. É nesse sentido que é sempre útil os encarnados, nós, orarmos pelos que partiram. Se eles estiverem livres das peias das paixões, aumenta com isso a sua felicidade. Se estão presos nos umbrais, serve-lhes de lenitivo, como diz o Livro dos Espíritos. A prece é sempre força para levantar os caídos e dar mais energia aos trabalhadores de Jesus nos trilhos da iluminação. Quando encontrarmos alguém que se diz lembrar de nós, sentindo-se feliz, ou quando encontramos alguém, que se diz lembrar de nós, sentindo-se feliz com essas recordações, comovemo-nos pela amizade demonstrada. São manifestações do amor válidas em todas as faixas da vida. Não devemos pensar que os chamados mortos não precisam de ajuda, não precisam mais de oração. Eles são exatamente as mesmas pessoas sem a indumentária da carne. Eles só estão do outro lado da estrada, do outro lado do passeio. Se estiverem livres dos pensamentos inferiores, eles continuam libertos. Se estão escravos das paixões, conservam-se ainda vibrando nessa faixa. Faltou-lhes a renovação que se deve começar ainda na terra, ganhando tempo. Se tudo teve um começo, por que não melhora? Passemos a, pelo menos, pensar na nossa iluminação todos os dias, que pouco a pouco condicionar-nos-emos a essa força das mudanças e, com breve tempo, elas serão operadas no nosso mundo íntimo. Confiemos em Jesus, que Ele é o chefe espiritual de todas as mudanças e sabe orientar quem queira iluminar os seus caminhos. Ele está sempre dentro de nós. Nós é que nos esquecemos dele tantas vezes. E se o procurarmos todos os dias, a toda a hora, às vezes, em qualquer aflição, lembramos dele. Peçamos ajuda, e a ajuda vem, não duvidemos, meus irmãos. Então, depende dos primeiros passos que estão entregues a quem queira ficar livre das paixões inferiores, pertencentes à ignorância. Quando nos lembrarmos a alguém que já passou para o mundo dos espíritos, procuremos seus feitos nobres e sirvamo-nos deles como exemplos de vida, como sementes que possam dar frutos de luz em nossos caminhos. E são tantas as lembranças que temos daqueles que partiram, tantas, que possamos escolher realmente os seus momentos bons, os seus momentos nobres, os seus momentos de luta, para ser para nós também esse exemplo de vida, como sementes que possam dar frutos em nossos caminhos. As lembranças da terra podem ser força poderosa de estímulos para os que partiram, e eles, onde estiverem, quando puderem, podem ajudar, pela força das mesmas lembranças elevadas, os caídos do planeta a se levantarem, procurando as mãos de Jesus para não errarem o caminho para Deus. É preciso que leiamos com atenção os livros espíritas, pois neles encontrar-se-ão motivos para a renovação necessária. Se logo depois da leitura
nos faltarem forças para esse trabalho das mudanças internas, não esmoreçamos, continuamos a ler, que a acumulação de sugestões na consciência dar-nos-á a disposição de seguir adiante e forças novas irão chegando ao nosso coração. E para terminar, uma mensagem de Chico Xavier, que muitas vezes a cito: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Que Jesus nos abençoe e que todos nós possamos meditar um pouco naquilo que dissemos e acabamos de ouvir. Que assim seja.